do livro Yoga para Crianças de Rick Brand. Eu vou falar um pouco sobre o método do livre progresso. O método do livre progresso é um método pedagógico criado pelos mestres do Yoga Integral, o Purna Yoga, Sri Aurobindo e Miral Fasa. Sri Aurobindo, nascido em 1872 na Índia, foi educado na Inglaterra e retornou para o seu país em 1893. Ele era um ativista político que lutou para a libertação da Índia dos ingleses e foi conhecido como filósofo e poeta. Em 1909, ele aprofundou sua busca espiritual e partiu para Pondicherry, no sul da Índia, onde ele se dedicou integralmente à realização da descida da Suprema Consciência. Em 1914, Miral Fasa, de naturalidade francesa, encontrou Sri Aurobindo e tornou-se sua companheira espiritual. Ajudou na realização do ashram de Pondicherry e mais tarde na construção de Auroville, uma cidade que hoje é reconhecida e apoiada pela Unesco como patrimônio universal. Cidade modelo, aonde vivem cerca de 2.000 pessoas de nacionalidades e idades diferentes. O objetivo de Auroville é realizar uma unidade humana e o método do livre progresso foi desenvolvido para oferecer à humanidade uma nova forma de educação infantil que ajuda na realização dessa unidade. Segundo os mestres, uma verdadeira educação não deve se impor, mas sugerir, assim como também não deveria criar conceitos ou fórmulas rígidas, mas ajudar a realizar o nosso próprio ser. É um método livre, mas consciente, que permite a expansão e expressão da individualidade e fortalece os dons e reconhece o conceito de Dharma como tarefa de vida de cada um. Segundo a filosofia de Sri Aurobindo, cada pessoa tem uma luz divina presente em si mesma e uma conexão com o divino superior. A paz individual, como a paz coletiva, somente pode ser alcançada quando esta luz for revelada e puder desabrochar, trazendo mais luz divina à Terra. Para entender essa conexão dessa filosofia com os métodos de educação, é preciso dar atenção às palavras revelar a luz. Muitas pessoas afastam-se dessa luz porque encontram-se um caminho contrário, dominado pelos desejos, ego e apego material e emocional. Existem pais e professores que incutem valores rígidos ou determinam tendências sociais na criança, definindo o caminho no qual ela deve seguir na vida. Segundo Sri Aurobindo, isso sombreia o verdadeiro caminho, o verdadeiro propósito a ser seguido pela luz da alma. É uma tirania egoísta sobre a alma humana, um ferimento à nação que perde o benefício de que o homem poderia ter dado ao seu país. Em vez disso, ele é forçado a aceitar algo imperfeito e artificial, de segunda mão, padronizado e comum. O método do livre progresso define 3 princípios. O primeiro, nada pode ser ensinado. Assim, o professor não é um instrutor de tarefas, mas alguém que ajuda e guia na busca do conhecimento. O segundo princípio, a criança deve ser levada a expandir-se de acordo com a sua natureza. Cada criança tem uma personalidade particular que precisa de ferramentas ou métodos de estudo diferentes. Terceiro princípio, educar é trabalhar a partir do que já existe em nós, com a criatividade dos nossos conhecimentos antigos e as aprendizagens e intuição, em direção ao que está adiante, o conteúdo teórico de uma disciplina. Em outras palavras, novas aprendizagens deveriam ser oferecidas pelo professor e não impostas e forçadamente à mente da criança. Além de definir o papel do professor, o método também se preocupa com o dever de ser modificado em nós para que possamos viver com mais harmonia e paz. É importante uma educação no nível físico, vital, mental, psíquico e espiritual, pois a alma somente se libera quando temos domínio sobre a nossa natureza, e essa natureza inclui e expressa todos esses níveis. Precisamos lembrar que o grande desafio da nossa vida são as emoções, que tanto podem nos encorajar e estimular como destruir e levar a vida
a algo sem sentido. Como lemos nos capítulos anteriores do livro, o vital, mental e o físico influenciam uns aos outros. É reconhecido que os pensamentos constroem os nossos sentimentos e estão diretamente ligados às possibilidades da manifestação da nossa vida. Na filosofia geral do yoga integral, existem outros fatores que influenciam o nosso modo de sentir e agir inconscientemente. O primeiro é o samskara, que representa o nosso subconsciente individual. Cada pessoa possui o seu samskara, onde são guardados como cicatrizes as nossas vivências dessa vida e de outras vidas passadas. Essas ações que formam nosso karma, resultado das nossas ações ao longo da nossa existência, também são incluídas no samskara. Segundo, o fator responsável pelo qual agimos da forma como agimos e interagimos com o mundo. São os 3 tipos de natureza que compõem o nosso ser, chamado gunas. Então ele vem falar sobre as manifestações do corpo, da mente e emocional, conhecido como tamas, raja e sattva. O tamas é o tipo característico do corpo mais corpulento e pesado, com preguiça e consciência baixa. O raja é característica por um corpo magro, movimento e agitação, descontrole e consciência elevada, enquanto o sattva se expressa no autocontrole, mania de perfeição, equilíbrio, consciência mais elevada, e as gunas podem variar numa pessoa, como por exemplo a pessoa pode ter o corpo tamas e a mente raja. O método do livre progresso busca equilibrar e educar esses gunas e reprogramar o samskara pela filosofia do yoga integral. Isto é necessário para que a natureza progrida e se aperfeiçoe, pois ela é vista como instrumento pelo qual a Shakti, a alma individual e universal, se expressa. O método também pode ser visto como Shuddhi, purificação, que leva ao aumento da luz interior, assim formando um Satchitananda, pessoa consciente da felicidade que nunca cansa. Simultaneamente, conduz ao reconhecimento da unidade de todas as coisas e seres e uma radiação de mais amor para o mundo.